Olá, meninos e meninas. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de eletrodinâmica. Hoje nós vamos falar sobre resistores, tá? O que vem a ser um resistor? Resistor é nada mais do que um dispositivo, tá? Que converte a energia elétrica em energia térmica, tá? E com isso ele limita a intensidade de corrente que passa por determinados componentes de um circuito, beleza? Então, nós temos aí, do nosso dia a dia, nós temos aí a lâmpada de tungstênio, tá? Temos aí também a, a resistência do chuveiro, babyliss, né? Secador, chapinha. Então, são exemplos do nosso dia a dia, tá? Mas o que vem a ser resistência? Então, a resistência é a dificuldade imposta à movimentação dessas cargas, tá? E essa dificuldade, ou seja, dificulta a passagem, com isso você tem um efeito Joule. A resistência nós podemos representar por R, tá? Então nós podemos dizer que a resistência ela é definida pela razão entre a DDP, né? Nós temos aqui a DDP, que é o U, e a corrente, que você tem aí representado por I, que a unidade é ampere, tá? Então, se eu tenho volt por ampere, eu tenho uma unidade, essa unidade é dada por ohm, né? Esse símbolozinho aqui, em homenagem a George Sims Ohm, tá certo? Agora, existem alguns elementos que, é, que são, né, transformam a energia, por exemplo, o motor, ele não é um resistor, tá? Ele, ele apenas uma parte da sua energia é consumida e é transformada em calor, tá? Então, a maior parte é transformada em outras formas de energia, né? No caso da mecânica. Também existem outros dispositivos que a gente vai ver mais na frente, que são os receptores, tá? Os receptores, eles transformam qualquer tipo de energia em energia, no caso de energia elétrica, tá certo? Ou energia mecânica, tá bem? Então, o que eu tenho aí? Vamos dar continuidade na resistência. Então, a resistência é a dificuldade qual você impede a passagem, né, de corrente, né? Dificulta, quer dizer, a passagem de corrente, tá? Então, a unidade, como eu falei para vocês, é Ohm, em homenagem a George Sims Ohm. George Sims Ohm, né, em suas pesquisas, né, ele era um alemão, e sobre o estudo da condução metálica, tá, dos materiais, então, foi por esse motivo que foi dado é, né, a unidade da resistência, tá? Além de relacionar os conceitos de DDP e corrente, tá? Que já haviam estudado por Ampère, definindo a resistência elétrica, ele também descobriu as características que fazem parte com que os dois condutores possuem resistência elétrica diferente um do outro, tá? Então aí nós temos é a, o condutor vai depender do comprimento, né? Vai depender da espessura do material, tudo bem? Então, a simbologia da resistência elétrica, nós temos esse símbolo e este outro símbolo aí. Esse segundo símbolo aqui, ó, ele é mais usado, né, nos nossos livros aí de ensino médio, tá? Então, a representação simbólica de um resistor, tá certo? Bom, a primeira lei de Ohm, né, você tem aí, né, esta lei
só serve para resistores ômicos, tá? Então, você tem U é igual a R vezes I. Então, sendo que I é o que? A corrente, R a resistência e U a tensão, a voltagem, tá certo? Então, essa é a nossa primeira lei de Ohm. E falando da lei de Ohm, então nós temos aí a curva característica, tá? Para os resistores ômicos, tá? Nós temos uma reta, a gente sempre vai utilizar a tangente desta reta, tá? Então, essa tangente, se eu encontrar a tangente, eu estou encontrando o valor da resistência, tá certo? Então, eu tenho um gráfico aqui, tenho né, três curvas, vamos dizer assim, né? Na curva do meio, ou seja, na reta do meio, você tem aí um resistor representado de resistor ômico. Então, o resistor é constante, tá? Na curva que eu vou traçar aqui, ó, amarela, então você observe que a resistência ela é crescente, tá? Em relação à corrente. Então, como que eu posso calcular o valor da resistência em um gráfico, tá? Como que eu posso calcular? Então, eu vou só tirar esses dois aqui para não confundir vocês. Então, aqui eu tenho um para resistores aqui não ômicos, tá? Então, resistores ômicos. Então, eu tenho aí, eu tenho resistor ômico. Então, você tem que a resistência é constante. Então, determinado ponto conhecido na reta, né? Então, eu tenho um parzinho aqui ordenado. Então, aqui eu vou ter um valor de corrente correspondente aqui a TDP. Aqui eu tenho um ângulo, chamei esse ângulo aqui de θ, tá certo? Então, se eu calcular a tangente, então como é que calcula a tangente? A tangente do ângulo θ vai ser quem? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Então, cateto oposto é essa altura aqui. Cateto adjacente, eu tenho este outro valor aqui. Então, se eu calculo essa tangente, eu estou calculando a resistência. Em qualquer ponto que eu escolher, conhecido, claro, né? Você vai achar o mesmo valor. Por isso que você tem um resistor ômico, tá? Você não tem essa variação aí. Resistor não, tá certo? Enquanto essas outras aqui, ó, não, é nessas outras. Aqui o que acontece? Você vai ter a resistência está aumentando e a outra resistência está diminuindo. Então está variando a resistência. São resistores não ômicos. A segunda lei é aquele que eu estava falando para vocês. Quais são as características que afetam a resistência? Então, ele pôde observar o seguinte, que o comprimento, a espessura do material e o próprio material, isso vai influenciar a resistência, tá? Então, a resistência, ela vai depender de quem? Vai depender do comprimento, que a gente vai representar por L, tá? Da espessura, que a gente vai representar por S, e desse ρ aqui, ó. Esse símbolozinho aqui a gente chama de ρ, tá? O que representa? Representa a resistividade do material, tá? Então, essa resistividade mostra que os resistores de mesmo comprimento e espessuras, mas de diferentes materiais, possuem resistências diferentes, tá? Não é difícil perceber que a resistividade está associada a características microscópicas das substâncias, tá certo? E a unidade da resistividade, ó, é ohm vezes metro. No sistema internacional, o comprimento é dado em metro, a área em metros quadrados, a resistência a gente já conheceu, né? Que é ohm, tá certo? Então, essas são as unidades
dessas grandezas, ok? Então, se eu falei para você que a resistividade, né, ela mostra que os resistores podem ter o mesmo tamanho, tá? E espessura, só que eles possuem resistências diferentes, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma tabela aí, está relacionada essa resistividade com a temperatura, tá? Então, a influência da temperatura na resistência elétrica, tá certo? Então, a 20 graus Celsius, você tem aí a prata tem esse valor de resistividade, o cobre também. Se eu mudar a temperatura, o que vai acontecer? Vai mudar o valor da resistividade, tá? Então, a resistividade do material vai depender da quantidade de elétrons livres e da mobilidade desses elétrons através da rede atômica, tá certo? Então, a importância que você tem aí em relação à temperatura, tá? Um exemplo, nós temos aí, ó, vamos ter uma curva característica, essa curva característica a gente agora já conhece. Se eu tenho uma reta, né? Então, o que caracteriza esta curva, né? Essa curva caracteriza o quê? Um resistor, né? Um resistor ôhmico, tá certo? Então, vamos lá. A curva caracteriza um resistor mantido em temperatura constante, então não vai variar a temperatura. Aí vem a primeira afirmação. O resistor em questão é ôhmico? É ôhmico. Então, certo. Porque você tem uma reta, né? Agora, a resistência elétrica do resistor é igual a 5 ohms. Isso significa que são 5 volts, produzir nele 1 ampere de corrente. Então, vamos calcular a tangente do ângulo, tá certo? Então, aqui eu tenho um ângulo. Então, vou pegar um parzinho ordenado conhecido, ó. Eu sei esse valor de corrente e de tensão. Então, basta você calcular a tangente. Então, vai ser a tensão, que é o 10, né? Sobre a corrente, que é 12. Então, a resistência vai ser de quanto? 5 ohm, tá? Então, 5 ohm volt por ampere, tá certo? Então ele também está correto, tá? Aí ele fala no terceira, a intensidade corrente no I2. Então, qual vai ser o valor de corrente no I2? Então, nós sabemos que a resistência é igual a 5 ohm. Então, ela é o mesmo valor durante a curva, né? Então, se a resistência é de 5 ohms, eu tenho que no I2, é o que eu quero, corresponde a uma tensão de quanto? De 30 volts. Então, basta utilizar a equação, né? R é igual a U sobre I. Eu não quero, eu quero I, então vou trocar de lugar o R com o I. Então, o I vai ser o R, ou U sobre R, logo o U vai ser quanto? 30, o R vai ser quanto? 5. Então, a corrente vai ser de 6 amperes. Beleza? Então, é isso aí que nós temos. Então, por hoje é só. E aí, nós vamos nos ver na próxima aula. E até lá. Tchau.